Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui começando mais um episódio do nosso podcast da EV. Eu sou Eduardo e eu estou muito feliz de ter você aqui com a gente. E hoje temos mais um convidado muito especial. Ele que é um grande empresário aqui de Brasília, trabalha no ramo imobiliário. E eu tenho a honra e a alegria de receber aqui Denis Dalgar. Seja muito bem-vindo. Bom, muito obrigado, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês, né? Eu tenho acompanhado aí o trabalho da EV Educação, né? Fico ali atento ali a todas as chamadas ali, todos os encontros, todos os podcasts aí que são transmitidos, então é um privilégio estar aqui com vocês hoje, viu? Denis, conta pro pessoal aí que não te conhece ainda um pouco do que você faz hoje e depois a gente vai passar um pouco aí pela sua história. Legal. Eu atuo no mercado imobiliário já há 23 anos e hoje eu trabalho mais com desenvolvimento imobiliário. O que que eu faço? Estruturação de negócios, construção, incorporação, viabilidade, venda, locação. Então, a gente descobre uma região que tem uma carência de alguma atividade e aí nós procuramos achar ali os terrenos mais interessantes e aí compramos, construímos, vendemos ou alugamos. E isso acaba gerando um conforto, né, para as famílias que moram ali naquele local, né, por conta dos benefícios que são levados, né, como colégio, comércio, eh, centros comerciais em geral, prédios que têm uma demanda exigida ali, né, que tem Uhum. pouca oferta, aí a gente leva a oferta daqueles imóveis que tem essa demanda ali naquela região. Isso é bacana porque muita gente olha para a profissão ali, talvez alguém trabalha como corretor de imóveis ou alguém nessa frente, e imagina que só tem duas formas de você trabalhar. Ou você tem um imóvel e você vai ser o intermediador desse negócio, ou você construiu basicamente aquilo ali e você vai vender. Mas tem também essa frente de estruturação de negócio, né? Que você vai ter que ter uma visão muito mais ampla de você entender o mercado, entender a demanda que ele está precisando, encontrar as pessoas, né, conectar as pessoas. Então, acho que é bacana também até a gente já iniciar falando um pouquinho sobre isso, depois a gente vai entrar mais, mas que existem outras formas de você trabalhar no ramo imobiliário que não seja intermediando negócios ou construindo, né? Sim, eu comecei na parte de intermediação, né? E quando eu fui atender um cliente em 2009, 2010, com esse cliente eu aprendi a enxergar o mercado, como é que ele funciona, né? O dinamismo, quando que uma construtora vê um terreno, vê um potencial de desenvolver um negócio. Então eu aprendi um pouquinho disso naquela época. E eu continuo nas duas frentes, né? Uhum, Hoje eu estou mais no desenvolvimento, mas a parte comercial, a parte da venda, é uma coisa que a gente tem no sangue, né? uhum, Então sempre aparece a oportunidade, seja para vender os nossos produtos, ou seja de um amigo, de um cliente uhum, antigo, né? Que a gente faz questão de atender aí para poder realizar ali os desejos dele, né? Então o mercado imobiliário ele é muito extenso, muito aberto, com inúmeras oportunidades. E uma coisa muito interessante que todas as pessoas de qualquer segmento que elas atuam, os investimentos principais é finanças, né, mercado uhum, financeiro e também no mercado imobiliário. uhum, E outra coisa, o mundo é físico, né? Então todo uhum. mundo depende do mercado imobiliário aí para viver, para sobreviver. Então, Exatamente. Antes de entrar na sua história, também tem outro ponto que eu quero levantar, porque a gente estava no almoço da EV, alguns meses atrás, e teve uma situação interessante aqui, acho que a Amanda nem sabe disso, que ela não pôde estar com a gente aquele dia. Eu estava conversando com uma mentorada da EV, e ela estava procurando um espaço porque ela queria começar nesse ano a fazer alguns eventos. uhum. Nessa conversa, eu falei, calma, o Denis ele trabalha com imóveis. Eu te chamei e você se conectou com ela. Então também quem trabalha com o ramo imobiliário tem que estar sempre ali no meio, né? Conhecendo pessoas, se conectando e atento, porque as oportunidades elas estão por aí, né? Sim. E um dos gatilhos do mercado imobiliário é você gera uma intimidade com o seu cliente com muita facilidade. Por quê? Ele tem que abrir o jogo com você, explicar o que está acontecendo na vida dele para você tentar trazer a melhor solução. Então, assim, já teve casos comigo de casais que vieram separando para dividir o imóvel, perguntar por quê e tudo. No final, até eu dei uns conselhos para o casal nem separou. É real mesmo Legal. essa situação. Então, às vezes, a pessoa, por um momento ali que ela está assim com a ideia, mas essa ideia não é tão sólida,
ela está querendo vender um imóvel, colocar o dinheiro em risco, eu dou o conselho, ó, não vende não, melhor você ficar com esse imóvel, vai valorizar e tal. Hum, Ou então, ó, vende aqui, compra em outro lugar. Então, a gente acaba tendo muita liberdade com o cliente, né? E acaba virando amigo. uhum, E amigo vai gerando novas conexões, novos negócios, um vai indicando para o outro, aí o mercado só cresce uhum. para o corretor que está ali, para o profissional do mercado imobiliário que está ali disponível ali para as oportunidades. Bacana demais. Agora eu quero quero falar com você a respeito da sua história, né, quero que a gente volte um pouco, talvez aí uns 30 anos, Opa! uns 25. Não, tranquilo. Onde que você nasceu? Como é que era o Denis ali, criancinha, na cidade que você nasceu? Minha história é um pouquinho anormal da maioria das pessoas. Eu nasci aqui em Brasília e com poucos dias de vida meus pais se separaram. A minha mãe trabalhava em 2 empregos, tinha bastante dificuldade, e ela ficou numa situação muito difícil, eu fui morar com uns tios, né, em Minas Gerais, uma cidadezinha próxima a Patos de Minas, chamada Lagamar. E lá eu morei em uma fazenda, que era muito próxima da cidade, e esse meu tio, que eu considero como pai, chamo de pai hoje, ele era o juiz de paz da região, e ele era fazendeiro, comprava e vendia gado, então eu fui para o lado comercial e meio político ali com Uhum, ele naquela época, né? Então, sempre conhecendo novas pessoas, rodando a região toda, viajando ali no entorno ali daquele local, eu aprendi muito de negócios e tal. Com 10 anos de idade, minha mãe me convenceu a voltar para Brasília, fui morar com ela e era totalmente diferente do que era lá em Minas, né? Minha uhum, mãe era servidora, depois foi trabalhar na área de telecom, né? Ela passou num concurso antigo de uma companhia telefônica na época, e eu tive uma vida mais restrita nesse período que eu fui morar com a minha mãe materna até meus 20 e poucos anos, quando eu casei, né? E minha mãe, numa situação difícil, a empresa que ela trabalhava foi privatizada, ela foi demitida e não tinha renda. A única coisa que a gente tinha era o nosso apartamento, que era próprio, mas a renda era zero. Minha mãe não tinha renda. Aí eu virei síndico, meu primeiro contato com o mercado imobiliário, né? Eu virei uhum, síndico do condomínio, né? Para ter um saláriozinho uhum, ali para ajudar nas despesas e para não poder pagar o condomínio. uhum, Isso eu fui síndico aos 19, 20 anos de idade, né? E em paralelo eu gostava, sempre gostei de carro, gostava de comprar um carro que nunca bateu, um carro de qualidade e vendia um pouco mais caro, ganhava ali um dinheirinho. E em paralelo, além de síndico, comprar e vender carro, eu sempre gostei da área de tecnologia. Eu comecei a estudar numa faculdade aqui em Brasília, eu fiz rede de computadores, depois fiz segurança da informação. Fiz 2 cursos uhum, na área de tecnologia e fui trabalhar na mesma empresa que a minha mãe trabalhava antes, que ela tinha, era Telebrasília, virou Brasil Telecom. uhum. Me casei em 2004 com a minha esposa, com a Graziele, que eu estou casado até hoje, tenho 2 filhas, e fiquei trabalhando na Brasil Telecom até 2006. Saí num plano de demissão voluntário, né? E nesse período, um pouco antes de 2006, eu trabalhando na Brasil Telecom, eu nunca tinha ido numa casa no Lago Sul. Eu fui com um parente visitar um amigo lá, e cheguei lá, aquela casa linda, maravilhosa, e aquilo me brilhou os olhos. Isso foi em 2003, mais ou menos. Aí eu perguntei para a pessoa o que ela fazia para ganhar dinheiro, porque eu queria Uhum, ganhar dinheiro também da mesma forma, né? Ele falou: olha, Denis, eu sou concursado, passei no TRE, mas isso aí só paga minhas despesas. Eu, nos finais de semana, e trabalho meio período, eu sou corretor de imóveis no final de semana. E é um negócio que dá muito dinheiro. Aí ele me mostrou uma lista, mais ou menos assim, com 100 imóveis. Ele já estava com seus 70 anos, né? uhum, Mas 100 imóveis espalhados por Brasília, por Goiás, por Minas Gerais. Eu fiquei assim impressionado com aquilo. Eu falei, puxa, essa casa aqui é só um percentualzinho de todo o patrimônio que o senhor tem? Ele, ó, Denis, eu vou te dar um conselho. Procura um estabelecimento que você vá tirar o Cresce, que é para você ser um uhum, corretor de imóveis. Lá você vai fazer o curso. A parte comercial eu já sei que você tem, né? uhum. Então a parte técnica você vai aprender no curso de técnicos de transações imobiliárias. Aí recebi o conselho, no outro dia, na segunda-feira, eu já me inscrevi, fiz o curso, né? Uhum, E tirei o meu Cresce e botei no bolso
E trabalhando na Brasil Telecom, quando um amigo falava que ia vender alguma coisa, eu pegava e passava para corretores parceiros. Eu não estava atuando ainda. Hum. Aí, em 2006, a Brasil Telecom lançou um plano de demissão voluntariada, que não era para o meu setor, eu era gerente de contas, atuava na venda ali de links de tecnologia, a vaga era um pouco complexa para fazer o treinamento para ela, esse setor não era para entrar no plano de demissão. Mas o RH errou ali a chamada, né, de quem tinha interesse e liberou para a gente e eu aderi. E nessa adesão tinha uma série de benefícios, eu não tive dúvida, pedi ali para sair e comecei com o meu pequeno escritório imobiliário. Nunca trabalhei em nenhuma imobiliária de ninguém, sempre quis ser independente e comecei com um pequeno escritório, né, aqui na Asa Sul e comecei a fazer bons negócios, né, e lá eu startei minha atuação no mercado imobiliário. Isso foi que ano que você começou? Comecei para valer mesmo 2006. 2006, né? 2006, Então já tem uma estrada. já. Quero só voltar quando você estava falando que então você volta para Brasília, aí tem a demissão da sua mãe e você começa a trabalhar ali, né, como síndico, esse primeiro contato ali com a parte imobiliária, digamos assim, né? Sim. Qual que é o momento que você, nessa fase da sua vida, que você casa? Você casa cedo, né? Eu caso cedo. Eu comecei a namorar com a minha esposa em 99, eu tinha 21, ela tinha 18, Uhum. não tenho vergonha de falar a idade, estou com 47, vou fazer 47 agora, né? Mas comecei com ela bem novinho, né? A gente já se conhecia de vista, da Uhum. igreja e tal, e aí começamos a namorar, namoramos 5 anos e em 2004 casamos. Então eu casei em 2004, né, trabalhando Uhum. na Brasil Telecom, e com 2 anos apenas de casado, eu tive coragem de... Ah, tem um ponto importante. Eu fiz um curso na época do Sebrae chamado Empretec. Hum. Esse curso Empretec do Sebrae, ele abre a mente. Muito do que é pregado hoje, Uhum. né, em vários livros, esses livros de autoajuda, né, muitas mentorias, Uhum. o Empretec ele tinha colocado. Então, quando eu participei do Empretec, eu criei a coragem para poder seguir carreira Hum. solo, né? E na época a família, todo mundo ficou um pouco contra eu fazer isso, Uhum. porque trabalhar na Brasil Telecom era praticamente a mesma coisa que um concurso público. O Uhum. salário era muito alto. Se for trazer a valor presente hoje, seria um salário de uns 15, 20 mil reais, era o que eu ganhava naquela época na Brasil Uhum. Telecom. Então, abrir mão do certo para empreender, criar uma carreira solo, né, tem que ter bastante coragem, né? Sim. Então, essa questão do Empretec na época me ajudou muito a tomar a decisão de seguir o caminho solo, O que que te motivou mais a fazer essa transição? Porque você ganhava bem já. já. O que te motivou foi você fazer o Empretec e talvez aquele bichinho do empreendedorismo te picar e você falar, cara, eu posso mais? Ou foi também isso, ou foi a questão de eu ganho bem aqui, mas se eu tomar essa decisão, eu posso ganhar muito mais do que esse salário que eu estou ganhando? O que que te motivou mais, ou um pouco dos dois? O que você acha que foi? Assim, a primeira coisa que me motivou foi a vontade de querer ganhar mais para alcançar mais. Uhum. Como assim, Denis? As coisas que eu queria, o salário não podia me proporcionar. Então eu falei, eu vou ter que arriscar mais para poder alcançar aquilo que eu quero. Uhum. Que na época meu sonho era ter uma casa no Guará, ter um carro zero e tudo, Uhum. né? E ia demorar bastante, mesmo com o salário da época. Falei 15, 20 mil hoje, mas na época era mais ou menos uns 5, 6 mil Uhum. reais. Eu só atualizei o A capital para inflação, ter né? uma noção do poder de consumo naquela época, né? Mas eu teve um fator relevante em paralelo, quando eu fui tirar o Cresce em 2003, eu fiquei tão empolgado que eu falei para o meu sogro. Meu sogro era representante de uma empresa e essa empresa tinha fechado o contrato, encerrado as atividades aqui no Centro-Oeste, e meu sogro ficou numa situação difícil. E ele tinha ido trabalhar também numa imobiliária grande aqui em Brasília, cuidando da parte de locação. E aí comentei do Cresce, ele, pô, legal, também vamos tirar. Tiramos o Cresce junto, né? O dele Uhum. é o 9161, o meu é o 9167. Já é um Legal. Cresce antigo aqui do DF, né? Hoje já está em 30 mil e alguma coisa. Meu sogro tirou o Cresce. Aí, um ano depois que ele tinha tirado o Cresce, ele fez uma transação imobiliária e ganhou 40 mil reais num único negócio.
E aí juntou com a minha vontade de querer acelerar as coisas, né? Para ter uma noção, hoje um lote na Vicente Pires custa aí entre 700 a 1 milhão, dependendo da localização, né? Um lote de 800 metros. Na época, esses 40 mil compravam 2 lotes na Vicente Pires. Comprava um carro da época, que era um carro desejado, um Golf GTI, um Audi A3 na época, custava isso zero, entendeu? Então, era um valor assim que um Audi A3 hoje, que custava 40 mil na época, custa, sei lá, 200 mil reais. Então, só para ter uma noção aí do valor na época, né? Então, isso me aguçou a querer sair sair das 4 paredes, né? Sair do mercado da iniciativa privada e ir para o mercado autônomo naquela época, né? E depois disso eu já abri a empresa, montei meu negócio e fui seguindo carreira no mercado imobiliário e tem uma boa história para contar ainda pela frente aí. Bacana. A gente está hoje também com outro convidado, que é a nossa voz da consciência. A Amanda está aqui com a gente. De novo, ela estava totalmente sem tarefa aqui no escritório. Puxei ela aqui para o nosso podcast. Mas brincadeiras à parte, a Amanda está aqui. Ela quer também falar. Fique à vontade, Amanda. Sempre essa mesma conversa, né, Eduardo? Mas eu quero perguntar para o Denis, para o pessoal aí que está assistindo, né? A gente sabe que o mercado imobiliário é muito competitivo, né? Existem muitas pessoas atuando no ramo agora. E qual que é o seu segredo para ter se destacado, assim, nesse meio? E qual conselho você daria para as pessoas que estão hoje atuando e precisam se destacar também, porque também tem esse sonho de alcançar mais? Bom, o primeiro ponto para a pessoa ter sucesso no mercado imobiliário é querer prosperar, é querer ganhar dinheiro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a persistência. Não acho que o mercado imobiliário é fácil, porque não é. Eu acho que tudo na vida que a gente deseja com muita intensidade é difícil, mas o desejo sendo maior do que a dificuldade, a gente consegue. Então, eu posso dizer que a persistência, aquela questão de o que é a persistência no início? É você, às vezes, abandonar aquele almoço de família no final de semana, né? É você estar chegando em casa, falar, agora eu vou descansar, a hora que você deitar no sofá, o telefone vai tocar, a oportunidade vai aparecer, aí você tem que estar à disposição ali para aquele momento, para ir atender o cliente e ir lá e fechar o negócio. Então, assim, era difícil? Muito, muito. Era trabalhoso? Muito, mas o resultado é gratificante, vale a pena. Então, o ponto principal aí é a vontade de querer prosperar, de ganhar dinheiro e a persistência junto. Né? Isso aí, nada para quem é persistente, assim, com bastante insistência. Eu conheço, assim, todos que foram insistentes, correram atrás dos seus objetivos, do seu sonho no mercado imobiliário, que são as pessoas que eu tenho mais relacionamento hoje, né? A gente acaba que a gente vai afunilando aí as pessoas que são mais compromissadas com o mercado, né? Então a gente acaba se aproximando dessas pessoas aí mais na frente, né? E todas, sem exceção, tiveram muito trabalho, muita dificuldade, muitos desafios aí. Não é fácil, só Deus sabe o tanto que é fácil. Eu já estou com um pouquinho de cabelo branco aqui, mas proveniente aí dessas jornadas aí da persistência aí para viabilizar os negócios, né? E seguindo essa nossa linha cronológica, eu te pergunto, como que foi com a sua esposa para você tomar essa decisão? Quando você sentou com ela, falou, ó, meu amor, eu vou tomar essa decisão, eu vou largar esse emprego que tá me dando um salário aqui todos os meses e eu vou atrás do meu sonho. Você falou que, né, seu sogro, ele também tinha tirado o Cresce para começar a atuar na área. Como que foi essa conversa? Porque é uma coisa delicada, né? Nem tomar algumas decisões assim mais, digamos assim, mais ousadas, vão talvez requerer de uma conversa mais séria. Como é que foi com a sua esposa? Olha, eu fico até um pouco emocionado, porque eu acho que eu sou um privilegiado, né? A minha esposa, ela sempre me acompanhou. Todas as decisões, seja para vender a nossa casa, igual eu já vendi inúmeras vezes, porque quando eu vejo uma oportunidade de negócio, tem um versículo na Bíblia, né, que é referente à salvação, que o reino dos céus é como um tesouro escondido, que certo homem vai, encontra, vende tudo que tem e compra aquele campo, né? Então, eu já fiz isso algumas vezes, né? E todas as vezes que eu cheguei para minha esposa e saí da nossa zona de conforto, ela concordou comigo. Sempre me apoiou em tudo e nunca me jogou nada na cara. Então a maioria foram acertos, mas já teve os erros aí pelo meio do caminho, né?
Teve uma época que eu tinha acabado de comprar um carro para ela, eu tinha dado uma BMW para ela, eu comprei uma caminhonete nova para mim, a gente estava morando muito bem num belo imóvel, apareceu uma oportunidade de negócio, eu fui nessa. Vende tudo que tem, na íntegra, e eu pulei de cabeça, né? Vou até abrir uma brechinha desse negócio, na época, que foi um terreno ali em frente à Leroy Merlin, ali ao lado do Park Shop, e hoje eu sou sócio do Paulo Otávio lá nesse empreendimento, né? Dei a Legal. ideia do empreendimento todo, é um empreendimento de 500 milhão de VGV, né? Então, na época eu fui, comprei esse terreno, foi 2020, uma semana antes da pandemia, eu juntei ali o trocado, as moedinhas do cofre, Hum, do carro de luxo para o carrinho simples, e a gente ali não tem muito essa questão assim de ficar na zona de conforto, não. Quando a gente quer, a gente pula para cima e tudo. E a minha grande sorte, a grande bênção que Deus me deu foi ter me dado a minha esposa, que ela tá sempre do meu lado. Se eu falar para ela, vamos mudar para o Japão amanhã, hum, ela tá dentro, estamos juntos. Então isso é muito importante. Então eu digo que no mercado dos no mercado imobiliário, no mundo dos negócios, acho que a esposa ela faz muita diferença. Então, quando a esposa apoia o marido nas suas decisões e ela abençoa ali, não tem erro. Não tem uhum, erro, e Deus abençoa também, Deus se agrada, Deus move os céus ao nosso favor e tudo dá certo, né? Tem as dificuldades, não é fácil. uhum, Só Deus sabe o que a gente passa quando a gente toma uma decisão dessa. uhum. Tem hora que a gente fala assim, meu Deus, para que eu fui fazer isso? Né? Mas o resultado é gratificante. Legal. Eu, como recém-casado, eu faço uma pergunta, acredito que em nome de muitas pessoas que vão estar assistindo a gente aqui. São duas em uma, na verdade. A primeira pergunta é: qual conselho que você daria para conseguir estar casado há muito tempo? E a segunda pergunta é: qual conselho você daria para alguém que é empresário, que tem esses altos e baixos, erros e acertos, para conseguir manter o casamento saudável e estável, apesar dessa instabilidade ali na profissão e nos negócios? Bom, eu vejo muito no casamento como eu vejo nos negócios. Então, se você quer fazer alguma coisa, você tem que ter persistência ali e seguir caminho até o final para aquele negócio dar certo. E no casamento eu penso a mesma coisa. Então, como eu disse no início, a minha vida foi difícil. Meus pais se separaram, eu tinha, como minha mãe fala, mineiro tem essa mania de falar dias. Meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 17 dias. E a Uhum, minha avó também tinha separado do meu avô. Vários problemas ali foram acontecendo na nossa árvore genealógica, né? Então, eu falei, ponto, eu não quero isso para mim. Então, a minha sorte de ter ido morar com os meus tios, eles eram cristãos, né, presbiterianos, e eu fui criado dentro da igreja. Então, quando eu voltei para Brasília aos 10 anos de idade, minha mãe não era convertida. Minha mãe era desviada, minha mãe bebia muito, fumava muito, e eu cristão. Eu ia sozinho para a igreja, nunca deixei de ir um dia, nunca deixei de ter relacionamento na igreja. Então, a igreja sempre foi minha base de vida. Então, a igreja a gente só coloca como referência, mas Jesus sempre uhum, foi a base da minha vida, né? Então, sempre conversei com ele, sempre coloquei minha confiança nele. Então, tudo seguindo aí uhum, como a Bíblia, né, mostra o caminho para a gente, né? Então eu coloquei como meta, né, a pergunta qual o segredo do sucesso do casamento é ter Jesus no casamento e você querer estar casado a sua vida toda. Então eu não me vejo nunca separado da minha esposa, eu só me vejo casado até o fim, né, até que a uhum, morte o separe. Eu sou totalmente família, meu prazer é estar junto com a minha família, então isso eu não abro mão. De à noite no quarto das minhas filhas, né, uma está com 15, a outra está com 13, de ir lá, beijar, acompanhar, então eu faço questão. E também eu gosto que lá em casa seja a base, né, a uhum, base dos amigos das minhas filhas, a minha base de relacionamento. Então eu gosto de receber muita gente em casa, eu gosto de que muita gente almoce lá em casa com a gente. Então isso acaba criando um ambiente, né? Um ambiente uhum, totalmente fraternal ali junto com a família, com os amigos e tudo. Então, e outra coisa que sustenta bastante o casamento é o diálogo, né? Então, uhum, é, as minhas coisas com a minha esposa é um livro aberto, então a gente não tem nenhuma restrição de um com o outro e tudo, então isso é muito importante para a saúde do casamento, né? Então, não tem nada que ela não saiba de mim, né? Até a senha do meu celular e tudo uhum, ela tem, e eu tenho do dela, mas uhum, ninguém fica pegando, porque também isso é chato, né? Então uhum, ela tem o celular dela lá, eu tenho o meu,
Então, assim, a gente se respeita muito, então acho que isso é o que dá vida longa para o casamento, né? Mas o que mantém mesmo é essa persistência de querer ficar casado a vida inteira. Uhum. E o amor, claro, né? É. Tem que ter o amor também, né? Mas Que é importante. A gente aqui na EV, a gente tem uma, como se fosse um tripé, né? Fé, família e negócios que a gente gosta de chamar. A gente gosta de atuar e de falar a respeito desses três assuntos, porque a gente acredita que se você perder um deles, você perdeu algo muito importante e não faz sentido você completar a sua corrida tendo deixado um desses para trás. A gente falou um pouco de negócio, a gente vai falar mais ainda mais na frente. Estamos falando de família, eu queria falar um pouco de fé agora. Você falou que teve essa ida e que lá você foi criado, né, ali num lar cristão. Eu queria saber como que foi ao longo dessa sua processo de conversão, você se converte, e como que é essa relação com Deus e com os negócios, porque a gente sabe, o Daniel, que é o dono da EV aqui, né, o nosso líder, ele fala muito isso, ele fala, o empresário cristão, ele tem que ter Deus como o seu CEO, o seu sócio. É ele que manda, é ele que dá a direção e você vai, né, nessa parceria junto com ele. Como que você lida com essa relação entre essa conexão com Deus, esse caminhar com Deus e também os seus negócios? bom, Deus é tudo na nossa vida, né? Então, a gente está aqui por um período, né? Eu creio, igual a gente faz uma viagem para qualquer lugar do mundo, a gente tem um período lá, né? A nossa vida aqui é a mesma coisa. Então, a gente Uhum. veio dele e vamos voltar para ele, né? Eu já passei aqui dos 45 do segundo tempo, eu acredito, né? Já, já passei ali a metade do caminho, então, assim, eu estou mais próximo de voltar do que ficar por aqui. Então eu levo a vida para o lado cristã como minha referência. Então Deus tem que estar em tudo. Então isso aí ajuda no nosso caráter, na nossa postura, no nosso de como a gente vive e a gente dá o testemunho para as pessoas à nossa volta. Então isso ajuda a gente bastante na questão ética dessa sociedade que é tão complicada hoje, Uhum. né? A gente vai para qualquer lugar, é tanta coisa errada, né? É tanta gente querendo levar uma vantagem em cima do outro. Já essa questão cristã, ela nos ajuda a ficar mais sensíveis, né, à voz de Deus e o amor ao próximo, vamos falar assim, né? Eu particularmente até falei um pouquinho atrás, eu quando eu vou fazer um negócio imobiliário, primeiro eu procuro entender a necessidade do cliente. Então, se eu achar que o cliente está fazendo uma besteira de vender o imóvel, eu dou o conselho para não vender. Aí muitos vão falar, poxa, Denis, você vai perder a comissão, você vai deixar de fazer o negócio, você vai deixar de vender a sua loja para o cliente. Eu falo, não, eu ganho um amigo, eu ganho o cliente, eu ganho a confiança dele, e lá na frente eu tenho certeza que ele vai me indicar. Às vezes eu não fechei o negócio com aquele cliente, mas me indica vários outros para fazer Uhum. negócio. Às vezes não, mas Deus sempre abençoa a gente quando a gente faz tudo certo, né? Então Uhum. eu, particularmente, eu sempre procurei andar no caminho do Senhor, ter uma vida íntegra, né? Ser um livro aberto aí para os negócios e tudo. Então eu acho fundamental a gente ter esse valor cristão em tudo que a gente vai fazer, seja negócio, seja qualquer outra coisa. Eu acho que tem que andar com Jesus em tudo e dar o testemunho também, né? Bacana. Legal isso que você falou, porque assim, a Amanda tá aqui com a gente conversou um pouco ontem a respeito do mercado e eu acho que muitas pessoas vão se identificar com isso, que assim, muita gente não tem o conhecimento básico para conseguir às vezes negociar o imóvel, seja para você vai comprar ou você vai vender. Tá barato, não tá, tá caro, a comissão, a pessoa não tem muito esse conhecimento e muita gente acaba se aproveitando. A gente vê isso também no mercado financeiro. Tem muita gente boa trabalhando, mas tem muita gente que olha para uma situação dessa no mercado financeiro, vê alguns clientes como, cara, eu vou fazer meu pé de meia através dessa minha cliente, desse meu cliente. Então é legal você falar isso a respeito de manter os princípios e como que isso volta, né, lá na frente. E eu queria te perguntar agora, você, né, levando a sua profissão dessa forma, você contou já uma história de que um casal ia se separar, ia vender o imóvel, e você conversou com ele, eles não se separaram. Você tem mais alguma ou algumas histórias que você se lembra, que você fala, cara, isso daqui, Deus estava nisso daqui, aconteceu alguma coisa bem diferente, bacana. Ó, legal você tocar nisso, né? Porque o corretor de imóvel, ele acaba virando um psicólogo junto, né, com a atividade imobiliária, né? Então, a gente escuta muito, a gente vê muito, a gente tem muita informação,
informação às vezes sigilosa, informação que é pessoal ali da pessoa. Pessoa ali, às vezes, como eu disse também no início, várias pessoas em várias atividades, um dos principais investimentos é o mercado imobiliário. Aí essa pessoa, ela nos procura para ter a melhor orientação no que fazer, onde é que eu vou colocar meu dinheiro, qual é a rentabilidade que eu vou ter e tal, igual o mercado financeiro, né? Então já tiveram algumas situações, teve uma delas que foi bem interessante, eu vendi um meio andar de um prédio comercial, e nisso a gente começou a conversar e aí foi criando a intimidade com o casal, né? O casal estava ali presente e tal. Aí terminou ali a venda do andar corporativo e ele falou: vamos lá para você ver minha casa, quero te mostrar minha casa. Aí fomos lá para o Lago Sul, ali naquelas chácaras ali atrás do Gilberto Salomão. Cheguei lá, aquela mansão maravilhosa e tal, aí já bem descontraído. Aí, para entender que a gente chega na intimidade das pessoas, a gente começou a andar pela casa, né? E ambos, o casal contando a história deles e tudo, né? Coisa que não é natural contar para outros profissionais. Um advogado, eu acho que poucas pessoas entram na intimidade de outra como corretor de imóveis, porque uma brechazinha aqui, normalmente a maioria das famílias, tudo que ela tem na vida é a sua casa própria. Então pode colocar que 90% dos brasileiros que possuem imóveis, 90% só tem um imóvel, que é a casa que mora. Então é o grande sonho do brasileiro, né? Então é uma responsabilidade muito grande para o profissional do mercado imobiliário. Voltando lá, a gente viu a casa toda e terminamos, né? Foi mostrar o quarto era muito grande, um quarto de quase 200 metros quadrados, nunca vi um quarto tão grande, a conversa foi ali e tal. Hora que eu vi, a gente tava lá no quarto, sentado na cama do casal, o casal do outro lado, e eu do outro lado sentado conversando, igual nós estamos conversando aqui agora. Aí eu, puxa, né, como que nunca nenhum outro profissional ia sentar na cama do cliente conversando com ele, né? Então, assim, você entra num grau de intimidade com as famílias, né? Inclusive esse cliente que eu mencionei, eu moro ali perto do Parque da Asa Delta, ali no lago, e eu subo no monte lá de vez em quando, né? Eu gosto de subir lá, fico olhando o horizonte, até oro lá em cima às vezes, né? Aí eu orei lá um dia, falei, puxa Senhor, me abençoa nos negócios. Isso aí foi legal, porque é irmão dessa pessoa que eu mencionei, que eu contei agora, né? A hora que eu virei para trás no monte, estava o irmão dessa pessoa que eu mencionei. Puxa, Denis, quanto tempo, você sumiu e tal. Tô com uma fazenda ali maravilhosa e tal, me ajuda a vender e tal. Liguei para uma pessoa e vendi a fazenda. Tem 2 meses que eu vendi a fazenda. Assim, vou até falar o valor, foi 22 milhões, 1 milhão de comissão. Então, assim, né, então uma coisa linka a outra, a intimidade liga a outra. Então, assim, o mercado imobiliário é um mercado cheio de surpresas, né? Então, tem outras histórias legais, tem mais uma que eu quero contar aí que A gente quer é saber, pode fantástica. contar. 2009, 3 anos depois que eu tomei a decisão de ir para andar com as próprias pernas, montar o meu negócio. Um parênteses, eu sempre procurei ser o mais legal possível em termos de documentação. 2006, eu já tinha alugado uma sala, né, no multiempresarial aqui na Asa Norte, aqui na Asa Sul, e já abri a empresa na sequência. Então eu já abri a minha empresa, se eu não me engano, ela é final de 2006, início de 2007. Então eu já abri a empresa, porque você tem que quando Deus quer te abençoar, você tem que ter as vasilhas, né? Então a minha vasilha foi abrir meu CNPJ. Então já abri na época, né? E eu fui ganhando corpo no mercado imobiliário, meu escritório foi crescendo e tudo, e eu tinha um relacionamento muito bom com a agência da Caixa Econômica que eu movimentava, que eu levava meus processos de financiamento. E eu sempre fui muito exigente com a documentação, corria atrás se faltava alguma coisa que pudesse travar o financiamento, que é uma coisa que gera muito desgaste em quem está comprando um imóvel, quem está vendendo, porque para liberar o financiamento precisa estar, documentação é extensa, né? É chato de levantar essa documentação toda, mas tem que estar tudo pronto e preparado. Quanto mais rápido você fizer, mais rápido o vendedor recebe o dinheiro e mais rápido o comprador toma posse do apartamento. Então, eu sempre fui muito criterioso com documentação.
E nisso eu conseguia ter um algo a mais do que os meus concorrentes, os meus pares, e eu sempre me destaquei por isso. Então, o gerente da agência, ele tinha uma aversão de corretores, porque o corretor, em alguns casos, só quer Uhum. ganhar comissão e sumir, desaparecer, né? Larga o cliente na mão. Uhum. Eu já preocupava com isso na época, né? Eu puxava tudo, entregava lá, e o gerente que tinha uma aversão de corretor, ele passou a gostar de mim, só que ele não demonstrava isso. Aí teve um dia que eu cheguei lá bravo na agência, né? Que meus processos não estavam andando, que os funcionários não estavam trabalhando direito. Eu Uhum. cheguei a bater na mão do gerente, ele, ó, espera aí que eu quero conversar contigo. A Caixa Econômica está com um produto novo, que é o correspondente imobiliário, é para você fazer os financiamentos na sua imobiliária e não aqui dentro da agência Uhum. mais. E a gente precisa de um piloto aí para ser o cobaia Uhum. desse experimento, né? Então, aí ele falou, ó, e desses corretores que vêm aqui, só confio em você. Eu falei, pô, eu já ia te xingar aqui, já ia brigar contigo, você me vem com um presente desse, aí ficamos amigos na época, né? E aí eu fui um dos primeiros correspondentes imobiliários aqui de Brasília, a fazer o financiamento. E com isso foi o pulo do gato para eu sair de um escritório de uma salinha pequena para uma loja gigante lá em Águas Claras, né? Uhum. Aí foi lá o Denis chamar a Graziele e falar, ó, vamos ter que vender tudo para montar uma imobiliária grande. Ela, poxa, mas acabamos de comprar um apartamento. Eu falei, vamos vender. Já vamos morar de aluguel. Aí ela, beleza, tô dentro. Aí montamos uma bela imobiliária e nisso a gente, faturamento, só o correspondente imobiliário, o benefício que a Caixa Uhum. paga para os corretores fazerem o processo de financiamento, só isso eu pagava toda a minha despesa pessoal e a da empresa. Então, o dinheiro que eu investi na empresa voltou com 4 meses. Então, né, então é um gatilho importante para quem quer seguir caminho em qualquer mercado, Uhum. principalmente no imobiliário, é não ter medo e Uhum. investir com força e correr atrás, porque Deus abençoa e dá certo. Então eu nunca tive medo, será que vai dar certo? Será que vai dar Uhum. errado? Não, eu sempre fui corajoso e fui. Eu acho que coragem também, Aham. pode anotar no caderninho aí, que essa palavra ela é muito forte, né? Montei, né? E no mesmo ano, esse ano foi extraordinário. Esse ano eu acho que foi um ano de virada na minha vida. A gente tá Aí, falando de que ano? Você isso lembra? 2009. Uhum. 2009. Aí na virada eu montei imobiliário em abril de 2009. Comecei a ganhar muito dinheiro em Águas Claras, porque Águas Claras era um mercado assim, era dominado pelas construtoras, Uhum. mas o mercado de terceiro não tinha nenhuma imobiliária grande lá dentro. Uhum. Então eu entrei lá e fui um dos primeiros a ter imobiliária grande lá dentro de Águas Claras e fiz muitos negócios. Eu não vou nem chutar quantos negócios que eu Uhum. fiz em Águas Claras, mas foram muitos. Tava crescendo muito naquela época, Águas Claras, né? Muito, muito. Águas Claras, vamos dizer que naquela época devia ter, vamos botar 35 mil habitantes no máximo. Hoje, eu não sei quanto que o IBGE calculou no último censo, mas eu acredito que Águas Claras está beirando os 200 mil Uhum. habitantes, né? Muita gente morando ali. Uhum. Se eu não me engano, Águas Claras, o perímetro, depois eu vou chutar aqui, é por Uhum. volta aí é menos de 50 hectares. É muito pequeno o Uhum. espaço de Águas Claras, é muito verticalizado, então tem prédio que tem condomínio que tem Uhum. 1.200 apartamentos. Então, assim, é Uhum. muita gente morando ali, né? E lá na época era rua de terra, Uhum. né? Então aí eu mudei para Águas Claras mesmo, né? Além de montar imobiliário, eu mudei para lá. Saí do Guará, fui para Águas Claras e lá comecei a fazer relacionamento com algumas Uhum. construtoras. Tem muita história com uma delas aí também. Mas em 2009, o outro fator relevante, que o mesmo gerente que me agraciou com o correspondente imobiliário, ele falou, ó, Denis, antes disso, deixa eu falar o fato. Foi o primeiro ano da Mega Sena da virada. A Uhum. Mega Sena, todo final de ano, ela tem um valor exorbitante que é sorteado, né? Uhum. Tem a Mega Sena normal e tal. E aí, nesse ano, era 144 milhões, era muito dinheiro naquela época. E teve dois ganhadores nessa época, e um dos ganhadores foi buscar o prêmio nessa agência. Adivinha quem que o gerente indicou para ser o corretor de confiança do ganhador da Mega Sena? Nossa. Aí o gerente Já acabou está na me minha indicando. frente. Aí ele me indicou, eu fiz muito negócio com a pessoa na Uhum. época, ganhei um bom dinheiro com essa pessoa na época, até uma parte do dinheiro que eu ganhei, só para vocês terem noção,
ele perguntou na época, Denis, qual que é o carro bom? Eu falei, na época não tinha muita Land Rover ainda, era Hilux SW4, a fechada, né? Aí ele foi lá na concessionária, levei ele lá na Toyota e ele comprou 5. Aí ele levou 4, ele distribuiu para a família e tal, e a dele ele viajou, ele falou, na volta eu pego. Aí no dia de buscar lá, ele me ligou, Denis, vai lá buscar para mim, eu fui lá buscar o carro para ele e tal. Aí é testemunho já. Aí a Graziele foi comigo, fomos juntos no meu carro, né? Mas na volta que eu peguei o carro dele, SW4, ele morava aqui na Asa Sul, eu parei, a Graziele vindo no meu carro e eu vindo na SW4. Eu parei no parque da cidade, orei com a Graziele no estacionamento e falou, poxa Deus, me dá uma dessa, esse carro é maravilhoso. E eu sonhava com o carro, né? Por isso que eu induzi ele em 2010, virada de 2009 para 2010. Aí ele falou, Denis, cheguei na casa dele, entreguei a chave e tal. Eu orei antes com a minha esposa lá no parque, eu lembro até hoje da cena. Falei, Senhor, me dá um carro desse, me dá condição de trabalhar e ganhar um dinheiro para mim ter uma dessa até o final do ano. Um ano inteiro de 2010. Aí no que eu cheguei na casa dele, ele falou, agora volta lá que tem uma para você. Eu comprei uma para você, tá aqui de presente. Uau. Aí me deu uma SW4 naquela época e assim, isso me marcou muito. Por quê? Porque você ganhou o carro, porque tem essa história? Não, porque quando você coloca um objetivo, Deus move os céus ao seu favor. Então eu tenho tudo o que acontece na minha vida, seja um fato desse aí, como eu comentei, ou outro, eu tenho certeza que Deus move o que for para nos abençoar, né? Então a gente tem que ter esse sentimento de gratidão, de disponibilidade, de estar na brecha, de estar ali servindo a Deus, servindo ao Senhor, e Ele vai te abençoar. Fantástico. As coisas vão surgir de todos os lados, não é só de onde a gente imagina que vá. Então, Deus abençoa. Então, Ele é extraordinário. Então, Ele abre as portas, Ele abençoa. Então, né, é isso. Né? Tem mais histórias, mas, assim, resumindo essa parte até 2010, vamos falar assim, é isso. Então, muitos milagres, muitas coisas boas aconteceram de lá para cá, né? Então, você tem que estar disponível para as oportunidades e sempre dizer sim. É outro ponto relevante que eu acredito que as pessoas têm que ter hoje, é disponibilidade, porque a gente recebe muitos convites, e diz, não, muito obrigado, tal, não, deixa. Num convite desse, que às vezes você despreza, pode estar a grande oportunidade, pode estar mudando a sua vida. Eu queria levantar 2 pontos. Você contou essas histórias fantásticas e 2 coisas me chamaram muita atenção. A primeira é a questão da fé. Por quê? Porque muita gente fala, eu tenho fé, eu acredito que Deus está comigo, eu tenho fé de que Deus vai me abençoar, mas quando ela tem que tomar uma decisão mais importante, digamos assim, ela não tem coragem de fazer. Ela acha que Deus está com ela até certo ponto, você não. Você é sua esposa, você vê a oportunidade, você falou, cara, Deus está nisso daqui, eu vou vender minhas coisas e vou investir, vou fazer, e aquilo foi, né, se multiplicando. E um outro ponto que são as conexões. Já ouvi algumas vezes de que Deus, quando quer abençoar a gente, muitas vezes, ele conecta pessoas que vão trazer essa bênção que ele tem preparada pra gente. Então, acho que é legal a gente frisar esses 2 pontos de fé para você realmente, cara, colocar em prática aquela fé que você disse que tem, e quando você vê ali a oportunidade de você pegar, e também estar atento às conexões, porque você foi extremamente abençoado por 2 conexões que você falou aqui, o gerente e ele também, né, que te indicou essa pessoa que ganhou na Mega Sena. Então a gente tem que sempre tá atento com isso, né? Com certeza, né? Você tem que estar sempre na confiança de que vai dar tudo certo. Então, eu particularmente, eu sempre fui disponível às oportunidades e nunca tive medo. O medo nos limita, né? O medo mais nos atrapalha do que nos ajuda. Então, quando você tira o medo da sua vida e você segue os objetivos que você tem para seguir, as coisas vão acontecer, as coisas vão dar certo, Deus vai colocar pessoas no seu caminho que vão abrir as portas que a gente precisa. Então, acho que isso é fundamental. Inclusive, eu uso muito da fé na minha vida pessoal em todas as áreas. Então, quando eu vou orar lá em casa, uma parte da minha oração é, primeiro, eu agradeço a salvação, porque a nossa vida aqui é passageira. A gente está aqui só numa viagenzinha e o que mais importa é a nossa eternidade. E eu agradeço a Deus pelos longos anos de vida. Então, eu sempre me imagino lá nos 90 para lá. Então, assim,
minha cabeça está lá. Então, assim, eu quero chegar nesse caminho, Uhum. né? Com muita saúde, sempre peço a Deus pela minha família, pelos meus amigos. Essa questão da saúde é muito importante, essa questão da fé em geral, né? Lá em casa, as minhas filhas nunca tiveram problema de saúde, nem eu, nem minha Uhum. esposa, nada, porque a gente, quando tem qualquer coisinha, qualquer dor, a gente ora. Uhum. Então, a gente coloca, ora lá, ó, Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. A gente ora e se resolve. É Uhum. impressionante isso. Então, quando a gente coloca confiança em Deus para qualquer necessidade, para qualquer coisa, qualquer orientação, Ele move a nosso favor. É Uhum. fato. Né? Fantástico. Então, é isso. Vamos chamar a nossa voz da consciência, que ela quer também conversar um pouco com a gente. Fala aí, Amanda, o que você tem para perguntar? Bom, o Denis comentou que ele cometeu alguns erros, né, durante a trajetória. E se você pudesse voltar no tempo e evitar algum deles, assim, qual que seria e por quê? Bom, eu acho que eu não voltaria, porque os erros eles são degraus para o nosso aprendizado. Então é errando que a gente aprende aí o caminho certo. Então, assim, é claro, você vai procurar sempre ser o mais assertivo, se pautar de informações para ir para o caminho certo, para não errar. Mas quando erra, no caso do meu passado, eu particularmente eu não voltaria atrás para nada, porque isso aí ele poderia mudar meu curso de vida, alguma coisa nesse sentido. Mas tudo que eu passei, eu vou dar um exemplo que foi meu primeiro grande obstáculo de um erro, que 2005, pouco antes de eu pedir de eu sair no plano de demissão lá da Brasil Telecom, eu tinha um carro novo, muito bom, seminovo, e por algum motivo eu quis trocar. Não tinha necessidade, mas eu falei, vou trocar esse carro, que era o carro que eu usava para atender os clientes da Brasil Telecom. Eu anunciei esse carro, vendi e fui na concessionária comprar um zero. Mas aquela vantagenzinha de ter um seminovo, com poucos quilômetros rodados, mais barato, me chamou a atenção e eu vi aquela oportunidade nos classificados. Hoje é a internet, né? Na época era o jornal impresso. Eu comprei o jornal para ver os classificados, achei esse carro, fui, comprei. Mas meu coração, o Espírito Santo fala com a gente. Meu coração na hora se fechou, que tinha alguma coisa errada. Mas eu fui prudente, assim, um pouco prudente na época. Eu só paguei a pessoa que me vendeu o carro depois que eu transferi para o meu nome. Isso nunca tinha acontecido de todos os carros, porque a pessoa quer receber, preencher o DUT e depois, né, eu passo o dinheiro, ela passa o documento para mim. Mas ela concordou em transferir para o meu nome. Eu botei esse carro no meu nome. Mas eu não fiquei em paz. Eu liguei na concessionária que esse carro foi comprado, na época lá em São Paulo, e esse carro foi fruto de estelionato. E tudo que eu tinha em 2005 era 30 mil reais, que era o preço desse carro. Então, ou seja, eu praticamente tinha perdido tudo por conta da compra desse carro de um estelionato, né? E procurei orientação, né? Procurei um advogado, entrei na justiça. 2008 eu ganhei a ação, ganhei o carro, mas ficou um enorme aprendizado. Eu aprendi a pesquisar as informações das coisas, a me documentar melhor. Então, essa experiência que eu comentei, que eu sou muito exigente em questão da documentação imobiliária e tal, eu absorvi isso na época que eu sofri esse dano por conta do carro. Então, foi ruim? Foi. Marcou a sua vida? Marcou. Era uma coisa que você poderia dizer que queria voltar ao passado por conta de um erro, de não ter comprado esse carro que comprometeu tudo que você tinha na época? Poderia, mas não voltaria porque a experiência que eu tirei desse erro, ela foi muito positiva em vários aspectos da minha vida que me livrou de várias outras situações. Então, assim, eu sempre sou de olhar para frente, eu nunca sou de olhar para trás. E quando você se desprende do passado, você é livre para conquistar o horizonte. Então, eu sou muito dessa filosofia. Eu prefiro olhar para frente do que olhar para trás e ficar chorando o leite derramado. Bacana. Eu quero te fazer uma pergunta, agora pensando ali, a pessoa acabou de casar, ela tá ali, né, com seu cônjuge, tá guardando dinheiro, ela quer agora comprar um imóvel.
qual que é ou quais que são os principais erros que as pessoas cometem ao comprar um imóvel? Para deixar o pessoal atento para não cometer esses erros. Bom, o grande erro que as pessoas cometem é comprometer a renda. Vou te dar um exemplo. O segredo para você prosperar não é simplesmente ganhar dinheiro. Até 2014, 2015, eu achava que para ficar rico era só ganhando dinheiro. E não é. Você fica rico, é claro, ganhando e guardando. É você reter uma parte daquilo que você ganha. Então, se você ganha 10 mil, tenta viver com 6, 7 e guarda aí no mínimo 30%. Ah, por quê? Ah, pode ser 10? Pode. Tá na margem boa? Tá na margem boa. Mas quanto mais você guardar, mais chance você vai multiplicar o seu capital. Então, eu fui aprender um pouco tarde. Porque como eu tinha uma situação muito difícil, né, antes, então quando eu comecei a ganhar dinheiro em 2010, né, até na época que eu ganhei essa SW4 que eu comentei, eu cheguei a ter 6 carros de luxo na minha garagem, Land Rover, Mercedes, BMW, sem necessidade, né, porque eu queria, não que eu queria mostrar para os outros que eu tenho, mas na época eu queria mostrar que era possível você sair do zero e ter um patrimônio legal, ter bens legais, né, mas eu vi que não era só ganhando. A minha vida começou a mudar quando eu comecei a guardar, quando eu comecei a investir, quando a colocar o dinheiro em coisas que vai gerar novos dinheiros, que vai gerar receita passiva dos negócios, né? Então, essa é a chave da mudança. Então, se você ganha 10 mil, e você, por exemplo, desses 10 mil que você ganha, você consegue guardar 3, você vive dos 7, e desses 7 você paga 2 de aluguel, né? Não invente de comprar um imóvel financiado para pagar uma parcela de 5 que vá comprometer a sua renda. Então, nunca faça nenhuma compra que vá ultrapassar ali os seus limites, que vai te deixar apertado, que você vai ter que usar o limite do cheque especial, vai ter que usar o cartão de crédito. Então, nunca faça isso. Agora, se você tem uma renda boa, aquele imóvel ele tem um passivo de valorização. Ou seja, você vai estar comprando um apartamento de 1 milhão por 900, você vai estar ganhando 100, mas vai acontecer alguma coisa ali naquela região, que esse apartamento de 1 milhão ele vá para 1.500, aí sim, aí você está fazendo um bom negócio na aquisição e não está apertando a sua receita, né? Você está fazendo um bom negócio. Agora, se comprometer e se não tiver um boom imobiliário, se aquela região não vai valorizar, é melhor você deixar o dinheiro no banco aplicado, né? E na hora certa você achar a oportunidade de comprar. O que acontece muito é o sonho de ter o imóvel próprio. Então as pessoas enfiam os pés pelas mãos, né? Se apertam, se endividam e depois o sonho tem que ser cancelado, porque essa pessoa... Eu já vendi inúmeros imóveis de pessoas que fizeram a compra no momento errado, não conseguiram pagar as prestações, não, porque eu vou dar um exemplo um pouco de uma região aqui de Brasília, Águas Claras. Não é geral, é uma parte da população de Águas Claras é assim. A renda média de Águas Claras por família hoje é por volta de 20 mil reais, 20, 25 mil reais. As pessoas têm a prestação do imóvel que moram, que não é barata, tem a prestação do carro ou dos carros, tem a escola dos filhos, plano de saúde em alguns casos e tal, então acaba comprometendo toda a renda familiar. Então essa pessoa, ela está com a vida comprometida, então ela não vai conseguir, na normalidade, prosperar com facilidade. Então, às vezes, essa pessoa era melhor dar um passo atrás, reduzir um pouco o padrão de vida, né? Às vezes vende, não compra o imóvel, ou se já comprou, venda o ágio do imóvel, né? E vá para um aluguel, fica com um dinheirinho de reserva. A hora que esse dinheiro crescer, eu gosto de brincar o seguinte: a hora que chegar, por exemplo, a 1 milhão, tira 500 e compra o imóvel, e deixa o outro 500 lá guardado. Não pegue 1 milhão e mais 100 com um parente emprestado para inteirar com documento e fica zerado, não. Foca em gastar metade do que você tem aplicado.
E sempre, é claro que tem as exceções, que eu já fiz, né, Uhum. e foram positivas, a não ser que seja uma oportunidade de negócio. Se tem um imóvel que vale 1.800.000, a pessoa está vendendo por 1 milhão, você tem 1 milhão no banco, Uhum. vai lá, compra. Eu, na minha visão, eu faço. Uhum. Eu vou lá, compro, aí eu já boto para vender um pouco mais barato do que o mercado. Vou botar por 1.500, pago os Uhum. impostos, ganhei ali 350 livre, Uhum. né? Aí depois eu compro o outro ali mais tranquilo, né? Uhum. Então, né, nunca comprometa a sua renda total, porque senão você vai se enrolar financeiramente, né? Então, Bacana. Pensando então agora, essa pessoa ela recebeu esse aprendizado, falou, pô, bacana, não vou fazer isso, mas eu tenho outra pergunta que ela é a seguinte: como que uma pessoa pode acertar no local onde ela vai comprar o imóvel pensando na valorização dele? E aí, então, quais que são os fatores que influenciam esse imóvel valorizar ou não, que a pessoa precisa ficar atenta na hora de escolher o local para comprar um imóvel? ó, Brasília é muito fácil da gente enxergar as oportunidades imobiliárias. Então, por exemplo, tem os bairros de Brasília, a população, vou dar o exemplo da Asa Sul, a população está mais envelhecida, né? Você vai para o Sudoeste também a população envelheceu um pouquinho e tal. Noroeste é um bairro novo, Uhum. formado por muitos jovens recém-casados e Uhum. tal. Águas Claras ainda está no meio do caminho, né? Vou dizer que é uma jovem de 30 anos, Uhum. né? Se comparado a uma pessoa física, né? É, E tem o Jardim Botânico. O Jardim Botânico aqui em Brasília está em pleno desenvolvimento. Então, dessas que eu mencionei, Águas Claras não está valorizando tanto, porque ela tem muita oferta. Uhum. Então, como tem muita oferta, tem muitos terrenos ainda, né? Então a valorização hoje em Águas Claras ela é mais limitada. O Sudoeste você às vezes consegue achar, né, bons imóveis ali num preço melhor, porque às vezes a pessoa está saindo do Sudoeste de um apartamento, quer ir para uma casa e ela está com um pouco de pressa, você acaba achando boas oportunidades ali na região, né? Uhum. Mas quando você vai fazer um bom negócio, procurando assim um melhor negócio assim em termos de quantidade, de possibilidades, você tem que ir para os locais que estão em pleno desenvolvimento, Uhum. porque essas regiões em pleno desenvolvimento mostra que muitas pessoas estão tendo interesse de irem para lá. Uhum. Então é a hora de você ir junto, porque aí você consegue. Águas Claras teve esse período, por exemplo, quando eu cheguei lá em 2005, Tava pegando fogo estava lá, né? pegando fogo. Um apartamento de 3 quartos na época era por volta de R$ 200.000. Uhum. Passava-se 2 anos, esse apartamento estava valendo 250, Uhum. 300. Então a valorização era muito rápida. Então você comprava, eu particularmente comprei muito apartamento na planta Uhum. para vender o ágio mais caro ali próximo à Uhum. entrega. Então tinha aquele boom imobiliário, né? Então Uhum. você ganhava dinheiro. Noroeste, o metro quadrado das pessoas estão considerando caro hoje, por exemplo, mas na minha visão do mercado imobiliário ainda está barato. Hoje o Uhum. metro quadrado no Noroeste, por exemplo, está por volta de 15 mil. Eu, Denis, acredito que em 3 anos chegue a 20. Uhum. Então, além de você. Porque quando você bota o dinheiro no banco, você só tem a rentabilidade da aplicação. Uhum. No mercado imobiliário, você tem a valorização do imóvel, e se for para investimento, você tem o aluguel em paralelo ainda. Uhum. E quando está em boom o mercado, eu acho que o Noroeste vai valorizar, eu acho que o Parque Sul aqui em Brasília vai Uhum. valorizar, o Jardim Botânico, eu sou suspeito para Uhum. falar, minhas fichas estão todas no Jardim Botânico Uhum. hoje. Então, o Jardim Botânico, eu já fiz investimentos lá que já triplicou o capital que eu coloquei Nossa. há 8 anos atrás. Uhum. Então, o Jardim Botânico hoje eu acredito que na linguagem popular, é a bola da vez do mercado imobiliário aqui. E no meio sempre tem uma oportunidade. Aí eu vou entrar mais a fundo, né, em um exemplo, na sequência aí, para Uhum. explicar um pouquinho disso também para vocês. Não, se você quiser, eu vou só fazer uma outra pergunta, você já pode responder e Em- embalar esse exemplo. A gente tinha antigamente aquela máxima que é quem compra terra não erra. E aí, nos últimos anos, a gente vê no Brasil muito esse movimento da educação financeira, do pessoal aprendendo de fato a investir ali na bolsa de valores, a comprar, emprestar dinheiro para o governo e você fazer algum tipo de investimento e conseguir ter o seu dinheiro.
rentabilizando melhor do que você deixar ele na poupança. E aí acabou que muita gente deixou de lado talvez a questão do investimento em imóvel. Ainda tem, obviamente, essa questão do sonho da casa própria, que muita gente tem. Mas aí o que eu queria te perguntar é o seguinte: a gente tem no Brasil hoje uma inflação muito alta e uma tendência, dependendo do que acontecer no futuro, de continuar ou piorar ainda essa inflação. Pensando em valorizar o seu dinheiro ou não perder o seu dinheiro na questão, né, para perder para a inflação e tudo mais, você acredita que investimento em imóvel é uma boa saída para que você possa continuar mantendo valor no seu dinheiro no longo prazo? E pode também depois continuar a fechar, né, com esse Perfeito. seu exemplo. Minha filosofia é sempre diversificar. Na Bíblia está escrito Uhum, para você colocar o seu dinheiro em vários negócios, porque você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Mas o mercado imobiliário, a gente pegar o Brasil desde os anos 80, quem investiu no mercado imobiliário sempre se deu bem. uhum, Um dos negócios que eu sou da criação. Eu acho que eu deveria até ter feito arquitetura. uhum, Eu sou apaixonado por arquitetura. Eu tô lá em casa, eu tô desenhando. A hora uhum, que eu tô em casa, eu tô lá na minha mesa com papel A4, uma régua e uma caneta. uhum, Até os projetos dos empreendimentos, depois eu vou contar para vocês um pouquinho, eu mesmo é, é, marquei, fiz a planta, e eu uhum, chego com a plantinha lá pro arquiteto, o arquiteto fica até uhum. bravo comigo. Poxa, Denis, deixa a gente trabalhar direito. Não, vai, deixa humanizar. E humanizar você faz o que for legal, porque aí não é minha parte, né? Uhum. Mas no mercado imobiliário, quando você vai. Eu fugi aqui, perdi o gancho aqui Da valorização do dinheiro, né? da valorização do dinheiro. Por exemplo, você vai comprar um terreno em Taguatinga hoje. Taguatinga, ela ficou um pouco abaixo do mercado, por quê? Porque as pessoas migraram muito para Águas Claras e migraram muito para Vicente Pires, para o Parkway, Hum, e ali o centro de Taguatinga, que era muito desejado há 25 anos atrás, as casas magníficas que tinham ali, igual tem no lago hoje, não existem mais. As pessoas perderam o time de vender o uhum, imóvel na época por um preço bom. Vou dar um exemplo. Quando eu entrei para o mercado, uma casa no centro de Taguatinga, nas QNAs da vida uhum, ali, era 1.300.000, 1.500.000. Hoje, essa casa é difícil de vender por 700, 800 mil. Puxa, uhum, Denis, você falou que não perde dinheiro no mercado uhum, imobiliário. Do mesmo jeito que você tem que acompanhar as aplicações financeiras, você tem que acompanhar o mercado imobiliário. Você tem que entender a hora de entrar e a hora de sair. Então, por exemplo, essas pessoas da época tinham facilidade para vender as casas caras por 1.500.000, né, às vezes. uhum, E hoje não conseguem vender mais. Elas perderam o time de uhum, ir para Águas Claras. Então, na época, ela poderia ter vendido essa casa por 1,5 milhão, ter comprado aí 7, quase 8 apartamentos de 200 mil de 3 quartos, e cada apartamento desse hoje é próximo a R$ 1 milhão. uhum, Né? Então, se tivesse comprado 8 apartamentos, 8 uhum, 16 milhões. E a casa que custava 1,5 milhão não tem dificuldade para vender por 700 mil. uhum, Entende que você tem que entender para onde que é o fluxo uhum, do desenvolvimento imobiliário, as regiões mais emergentes. Eu vou dar outros dois exemplos marcantes aqui em Brasília, que eram os desejos dos grandes empresários que gostam de receber aluguel, que têm grandes rendas imobiliárias, né, recebíveis de locação. Uma era o centro de Taguatinga. O centro de Taguatinga era o centro nervoso daquela região. uhum, Então você ter uma lojona lá alugada para um banco, né, alugado por um varejista, alugado para uhum, um supermercado, era uma aposentadoria eterna. uhum, Né? Mas o que aconteceu? Veio o túnel do centro de Taguatinga e desmobilizou aquele centro comercial. Hoje os imóveis ali não têm valor nenhum. Caiu uhum, muito, não tem quem tem interesse de compra lá. Então o uhum, imóvel que era muito desejado, hoje ninguém quer nem de graça. uhum, Porque o IPTU é caro e as despesas aí vão. Outro fato que as pessoas perderam o time do mercado por não acompanhar é o setor comercial sul. Setor comercial sul, vocês conhecem uhum, bem, então, setor comercial tinham imóveis valorizados ali uhum, também, alugado para as americanas, alugado. sim, Hoje não tem valor nenhum. uhum, E aí outras regiões, igual eu, por exemplo, nós fizemos um colégio lá no Jardins Mangueiral, que é um condomínio dentro do Jardim Botânico, que na época, quando compramos, em 2015, o pessoal, puxa, Denis, isso é doido, isso aí não dá nada não, uhum, isso aí é
e hoje é um dos lugares mais pulsantes lá da região. A gente está fazendo um shopping lá dentro agora, Legal. e assim, não tem para quem quer. Uhum, Todo mundo quer ter seu comércio, todo mundo quer comprar sua loja, quer alugar. uhum. Então, assim, o mercado muda. Então, você tem que acompanhar essa dinâmica para você ter os melhores resultados do capital aplicado, entendeu? Então, é importante você sempre se informar, ter amigos corretores, sempre perguntar como é que anda o mercado e tudo, mas tem uma diferença, né? Como eu sou do ramo de desenvolvimento imobiliário, a gente tem uma visão mais ampla Uhum. para isso. Muitos corretores eles ficam muito regionalizados. O corretor de Águas Claras só fica lá dentro de Águas Claras, corretor da Asa Sul só fica na Asa Sul, Asa Norte. Então as pessoas elas têm que se especializar. Assim como o médico tem suas classificações, o mercado imobiliário também tem Uhum. os seus. Então sempre é bom você tá próximo aí da pessoa a qual você tem o interesse para fazer o negócio. Então, se você quer Águas Claras, e um segredinho do sucesso na corretagem, e Águas Claras me lembra bastante, um dos segredos para o corretor ter sucesso na carreira, além da persistência e tudo, é a informação. Ele tem que ter Uhum. domínio do assunto imobiliário. Então, quando eu abracei Águas Claras, quando eu falei, Águas Claras é minha, o que que eu, Denis, fazia? Eu tinha um mapa grande, tinha não, eu tenho esse mapa Uhum. guardado até hoje. Eu peguei o mapa da cidade inteira, eu mapeei rua por rua, eu sabia naquela rua quais eram os lotes vazios, quem era o proprietário, os construídos, eu sabia que aquele apartamento tinha 60 metros quadrados, tinha 2 quartos, tinha 12 andares, tinha piscina, não tinha piscina. Eu fiz um mapeamento detalhado da cidade que eu ia Uhum. trabalhar. Então, se eu até um fato inusitado, uma cunhada minha, ela foi jantar em Águas Claras num apartamento, ela tirou uma foto na varanda e tinha uns predinhos atrás que eu acho que pouca gente identificaria onde ela Uhum. estaria, se fosse em São Paulo, em Florianópolis ou se em Uhum. Brasília. Eu falei, você está no 15º andar do prédio tal, na rua tal, do lote tal, em Águas Claras. Ela, mandei por Uhum. WhatsApp, ela me ligou na hora. Como é que você sabe? Então, assim, uma das Uhum. questões principais que o profissional tem que ter é domínio do assunto que ele trabalha. Então, eu sabia, o cliente chegava para mim, eu 2 quartos, eu sabia comparar qual era o melhor 2 quartos, qual era o melhor Uhum. 3 quartos. De cabeça eu já sabia avaliar o preço do imóvel, se tinha reforma, sem reforma, por conta do Uhum. andar, a posição. Então, assim, eu mergulhei na informação do mercado que eu atuava para poder ter conhecimento para levar a melhor referência para os meus clientes, né? Então, isso é Fantástico. muito importante. Fantástico. Eu quero chamar a nossa voz da consciência aqui, porque ela me fez uma pergunta ontem e a gente deu bastante risada no escritório. E eu falei, ó, amanhã você vai fazer essa pergunta pro Denis, porque ele vai te responder com excelência. Quero que a Amanda faça aquela pergunta que você fez pra gente ontem lá na nossa sala. Uma pergunta que eu acho que muitas pessoas se fazem, principalmente quem não é aqui de Brasília, quem não conhece, né, sobre o plano piloto e tudo mais. As pessoas veem na internet ali aqueles anúncios das pessoas mostrando apartamentos sem garagem, sem um condomínio com área de lazer, e etc., sem elevador e, nossa, R$ 1 milhão. O que que justifica o preço desses imóveis aqui no plano piloto? Bom, Brasília, ela é única no mundo, né? Brasília foi projetada por Niemeyer, é um sonho de JK, então é um local extremamente desejado. Então, assim, Brasília e em torno tem somados quase 4 milhões de habitantes. O sonho de todo mundo é morar no centrinho. Então, é isso que faz com que o preço seja tão elevado. O desejo de estar aqui no miolinho da capital, né? De estar perto dos principais pontos turísticos, de estar perto do trabalho, de estar perto dos grandes empreendimentos comerciais. Então, é isso que valoriza tanto esse metro quadrado caro aqui do plano piloto. E a arquitetura é única, né? A nossa arquitetura, essas ruas largas, o verde, os prédios que são verdadeiros monumentos, né? Então isso atrai muitas pessoas a virem para cá. E outra coisa que a gente tem aqui que é o nosso lago, né? O nosso lago é maravilhoso, né? Brasília, eu até brinco, né?
Pontão ali, por exemplo, quem conhece ali o Pontão do Lago Sul, se você vier a Brasília um dia, você tem que conhecer o lago. Brasília é diferente, então eu brinco que nem praia tem tanta qualidade quanto ali a orla do Pontão. Você está ali num restaurante ali na margem do lago, a infraestrutura que tem aqui. Então Brasília, ela tem muitas opções e muito para oferecer para quem mora e para quem visita, né? Eu sou um entusiasta, sou apaixonado. Eu tenho até uma foto minha parecida com a do Memorial JK, porque eu sou idealizador de negócio, vou contar um pouquinho para vocês, mas eu tenho uma foto minha assim, igual o JK, porque eu enxergo aqui em Brasília um canteiro de oportunidade. Se eu morasse em qualquer outro lugar, eu estava com a mala pronta para mudar para Brasília, porque Brasília, o Brasil inteiro hoje está complicado em questão de segurança, mas Brasília é um lugar maravilhoso para se viver. Aqui você tem uma certa liberdade ainda para você andar à noite, de você atravessar a rua tranquilo, sem ter um problema aí com assalto, essas coisas, mas assim, você se cuida, tem que estar atento, né? Mas aqui você tem muita liberdade ainda, né? E por isso o desejo enorme de muita gente migrar, de comprar um apartamento desse. Uma coisa que vocês podem perceber, por exemplo, teve a mudança de governo, né, da presidência, então sempre chegam muitos imigrantes na capital. E quando, por exemplo, do governo que saiu, eu afirmo com toda certeza que 40% não voltaram para o seu estado de origem, permaneceram aqui na cidade, porque descobriram que no início chega assim, essa cidade é chata, essa cidade muito, a umidade é muito baixa, aqui é quente e tal, mas no final ela se encanta com a beleza da cidade e vou falar 30, né? Vou diminuir um pouquinho, de 30 a 40% desses imigrantes acaba permanecendo aqui. Com isso a cidade vai crescendo e a oferta diminuindo. Então tudo na verdade é oferta e procura, por isso que o preço principal do imóvel é tão caro. Nossa famosa oferta e demanda, né? Oferta e demanda. Se eu tenho essa caneta, só tem uma, e 10 pessoas querem em um lugar, e no outro 1000 pessoas querem, ela vai aumentar o preço, né? Sim, sim. Agora eu quero te fazer uma pergunta, Denis, que é, então você começa lá, né, acho que como todo corretor, fazendo intermediação de negócio, quando foi que virou a chave que você falou, cara, tem algo a mais do que isso? Eu posso fazer coisas além do que simplesmente intermediar aqui um imóvel e você viu que a sua profissão ela poderia expandir ainda mais. Eu vou até aproveitar o gancho aqui para fazer a propaganda aqui da AEV. Tudo é conexão. A minha grande mudança foi numa conexão. Então, quando a gente está aqui na AEV, a gente conhece empresários, conhece pessoas que têm o mesmo pensamento, o mesmo perfil, as mesmas vontades aí de crescer, de prosperar. Em 2000, eu em Águas Claras, na época, uma questão até para a pessoa que quer entrar no mercado imobiliário entender um pouquinho, a questão da persistência, de correr atrás. Águas Claras tem uma construtora muito boa, que sempre atuou lá com muita força, e na época ela estava começando e ela tinha alguns corretores que trabalhavam para eles exclusivos. E eu, Denis, imigrante lá na cidade, forasteiro, queria vender os produtos dessa construtora e tinha dificuldade. Eu chegava lá no prédio, o porteiro me limitava, só no horário comercial, não pode entrar e tal. E aí os corretores que já eram linkados com essa construtora, eles entravam em qualquer horário, entrava na hora do almoço, entrava à noite, eu falei, eu não posso, eles podem. E o porteiro me boicotava, né? Mas aí vem a persuasão, a persistência, a ideia ali na hora, eu falei, quer saber? Quero ver se esse porteiro vai me barrar. Liguei para um amigo meu, falei, cara, você tem um apartamento para alugar nesse prédio? Ele falou, tenho, inclusive acabou de entrar, acabei de botar armário. Aí eu falei, então me aluga? Aí mudei para o apartamento. Eu falei, tem regra no condomínio? Só pode entrar na hora comercial? Aí o jogo virou. Dos 96 apartamentos, eu vendi mais de 25, eu acho, Nossa. desse prédio. Porque eu mudei para lá. E o meu apartamento virou a unidade decorada. Então eu vendi ali essa quantidade de apartamentos por conta de uma ideia de ir para lá. Tinha o desafio, né? Me bloquearam, eu não podia acessar. Quando eu chegava com o cliente, o porteiro não deixava eu entrar, eu ficava revoltado. Falei, eu tenho que vencer isso. Aí aluguei o apartamento lá, mudei para lá
Aí eu falei, ó, agora a regra do condomínio tem que valer. Corretor não pode ficar entrando aqui no horário de almoço, depois das 18, não. Só morador. Aí eu, como morador, entrava com os meus clientes e faziam as vendas, né? Então, e com essa construtora, eu criei um relacionamento muito bom, vendi inúmeros imóveis dessa construtora de outros empreendimentos, fiquei amigos deles, e em 2011, um empresário muito grande, de âmbito nacional, muito rico, ele veio a Brasília fazer negócio com essa construtora. Aí o presidente da construtora me ligou e falou: Denis, fulano de tal tá chegando, o avião dele vai pousar lá em Lusiânia. E ele pousava lá para economizar. O cara é muito rico. Ele não pousava no nosso aeroporto aqui para economizar na taxa que o aeroporto cobra para pousar a aeronave, né? Ele pousava lá em Lusiânia. Tem como você ir buscar esse cara? Eu falei, meu amigo, na hora. Aí eu sempre estava disponível as oportunidades, né? Então fui lá buscar esse empresário, vim conversando, aí já absorvi muita coisa do período que eu andava com ele aqui em Brasília. Todas as vezes que ele via a Brasília, eu que buscava lá e ficava ali me acompanhando, só escutando. E hoje a minha atuação no mercado imobiliário se dá fruto pela experiência que eu tive com ele naquele carro. Acabei criando amizade, criando uma certa liberdade com ele. O que ele faz, para vocês entenderem? Ele vai para todas as cidades aí, capitais e cidades emergentes do Brasil, ele mapeia a região, e é o que eu faço hoje, para vocês entenderem. Ele olha o que está faltando em determinada região. Ele vê que o comércio está meio fraco, ele vê que os imóveis assim estão um pouco decadentes em relação às demandas da cidade. Aí ele vai lá, compra uma área interessante, cria lá um mega complexo comercial com atacadista, com varejistas, com farmácias, com residenciais às vezes, com posto de gasolina. Ele cria um power center, ele cria um complexo comercial. Então ele muda a dinâmica daquela cidade e ele constrói, e o ganho dele é a receita imobiliária das locações. Então ele faz carteira de locação. E ele tem um volume muito grande de locação, então esse recurso que ele ganha de aluguel abastece novas aquisições. Então, assim, ele já está dominando meio o Brasil afora aí. Inclusive, a maior rede de supermercado, ele comprou metade dela alguns anos atrás, já vendeu, então ele fica fazendo esse tipo de operação. E andar com ele me abriu a mente para isso. Então, aqui em Brasília, eu já fiz para clientes e já fiz para mim. Em Águas Claras, é só pesquisarem, por exemplo, a gente, junto com 2 amigos, nós fizemos um centro clínico lá, o Albany Medical Center, sucesso absoluto, é o principal centro clínico que existe na região hoje, eu acho que até Taguatinga inclusa, eu acho que o Albany é um dos mais fortes. Pegamos esqueletos de prédios abandonados em Águas Claras, terminamos a obra, vendemos os apartamentos. Uma ideia que eu tive, que virou referência nacional, foi a Igreja Universal lá no Pistão Sul de Taguatinga. A igreja, na época, queria um ponto para se instalar no centro de Taguatinga. Eu que defendi a tese de ser ali naquele local, mostrei para as pessoas responsáveis na época que lá poderia. Né? No Sudoeste, um supermercado grande queria entrar lá, ele não conseguia enxergar a possibilidade. Eu consegui achar um ponto que ninguém imaginava, e esse supermercado é o maior faturamento de supermercado dentro do Sudoeste hoje, né? E esse que eu mencionei no início, que eu sou sócio lá com o Paulo Otávio, que é o Sete Sul, é um empreendimento da Paulo Otávio ali do lado da Leroy, do lado do Park Shop, ali coladinho na estação do metrô. Né? Na época, essa questão é interessante e acho que é muito gratificante. Quero ouvir essa história. Quando eu tinha 10 anos de idade, voltei para Brasília para morar com a minha mãe, eu fui morar na 32 do Guará 2. E a gente ficava brincando na rua ali com 10 anos e tal, 10, 12 anos, eu acho que eu já estava com uns 12 já tinha passado uns 2 anos. A meninada, a gente procurava coisas para fazer, né? Aí um menino lá da minha rua falou assim, vai inaugurar um prédio aqui na orla do Guará. Vamos lá, aí vai ter refrigerante, vai ter salgadinho, vamos lá, comer e beber de graça. Aí a meninada foi, né? Chegou lá, era o Paulo Otávio inaugurando o prédio. Eu lembro de eu estar olhando para o Paulo Otávio
E ele falando bonito, de terno e tal, e eu botei no meu coração. Nesse dia, eu falei, um dia eu queria ser igual a esse cara. Então, assim, eu, sem entender muito, eu pensei nisso e tal. E o que eu estou contando para vocês, eu contei para o Paulo Otávio. Já contei 2 vezes a história para ele já dessa situação. E nisso ficou na minha cabeça, né? E aí eu fiz esse negócio, né, em 2020, comprei esse terreno, vendi tudo que tinha para comprar o lote ali do lado da Leroy e tive a ideia de fazer o complexo de aparte hotel, né, de residencial de serviço. Levei para o Paulo Otávio uma primeira vez, ele, não, essa ideia sua não está muito boa não e tal. Aí depois, através de um amigo em comum, esse amigo foi lá, poxa Paulo, você já tem um lote do lado, vai juntar os dois aí, vai virar um complexo maravilhoso e tal. Aí ele, é mesmo, enxergou, entendeu, e aí fechamos o negócio, né? Então, é importante, né? Deus entende o que a gente precisa, ele entende os nossos sonhos e ele abre portas para a gente concretizar, né? Então, o menino de 10, 12 anos, não lembro direito, que viu o Paulo Otávio inaugurando o prédio e pensou, puxa, queria ser igual ele, né? E em 2022 nós ficamos sócios no empreendimento, né? Então, como Deus nos honra, como Deus abre portas e move tudo a nosso favor, né? Então, é muito gratificante você ser correspondido, né, pelo amor de Deus, e ele abriu oportunidades para a gente, né? Então, né, teve esse link aí da época que bem interessante, né? E a gente tá aí no mercado imobiliário fazendo negócios hoje, né? Fantástico. Eu tenho 3 perguntas para te fazer antes da gente terminar. A primeira é: como que hoje essa taxa de juros do Brasil muito alta acaba influenciando o mercado imobiliário? Você, como grande empresário ali do segmento, a gente sabe que quanto maior o empresário é, mais ele tem que lidar com essas questões, porque mais influencia. Como que você vê essa situação? Bom, com a Selic alta, acaba que influencia na taxa de juros para o financiamento imobiliário. Então, isso inibe a aquisição da casa própria. Ali, principalmente a classe média. A classe média está ali pensando em comprar seu primeiro imóvel, está pensando em trocar, né? A família cresceu, está vindo mais um filho. Acaba que a inflação compromete o poder de compra da renda e também a Selic ali, ela compromete a taxa de juros que acaba subindo muito. Mas Brasília é um pouquinho diferente dos demais estados, né? O Distrito Federal é diferente dos demais estados do Brasil, porque a imigração aqui é muito intensa e acaba que a valorização imobiliária ela sufoca o custo do dinheiro. Então acaba que você comprando um imóvel aqui na capital, né, você sabendo selecionar o imóvel com essas dicas que eu dei para vocês, de não comprar em certas regiões, procurar ali onde é o boom do momento, né, ou comprar no centro aqui que sempre é muito bom. Isso, na verdade, o imóvel ele vai equiparando e às vezes até valorizando mais do que mesmo a Selic, a taxa de juros estando elevada, o mercado imobiliário ele consegue ultrapassar esse limite, né? Então, o juro alto inibe a compra, mas ela não limita o mercado, ela não limita a transação. Então, por exemplo, a pessoa que ia financiar, ela está com dificuldade, mas esse imóvel vai acabar sendo vendido por alguém que está com recurso próprio, um investidor. Então, as pessoas que são mais prósperas aqui em Brasília, as mais ricas que tem aqui hoje, tem muitas famílias, a gente até conhece várias, né? Não vamos citar, mas elas estão cada vez mais ricas. Por quê? Porque investem no mercado imobiliário da cidade. Esse terreno que eu mencionei, por exemplo, da Igreja Universal, lá no Pistão Sul de Taguatinga, esse terreno, vamos falar que, vou chutar aqui, que em 2008 ele valia 12 milhões de reais. Quando foi negociado, se eu não me engano agora, mais ou menos 2014, 2015, foi por 100 milhões de reais. Entendeu? Então, Brasília sempre tem disso. E o apartamento velho lá da Asa Norte, da Asa Sul, que não tem garagem, né, não tem lazer, não tem nenhum benefício na área comum do condomínio, é caro por conta da oferta e da demanda. Então, A gente falando de valorização de imóvel, né, toda essa conversa que a gente teve, eu queria tentar que você passasse para a gente como que você enxerga o mercado imobiliário nos próximos anos. Eu acho que não só numa questão de
não só dessa perspectiva econômica do que está acontecendo, pode vir a acontecer, mas também com as tecnologias. Porque a tecnologia ela entrou em todos os segmentos, acho que assim, em uns mais rápido, em outros um pouco mais devagar, mas uma hora ou outra ela vai acabar impactando bastante. Então, como que você enxerga que vai estar o mercado imobiliário daqui, sei lá, os próximos 10, 15, 20 anos? Bom, a tecnologia ela já está vencendo a burocracia, né? Quando eu entrei para o mercado imobiliário, eu sempre tive uma rejeição muito grande com aluguel, porque as pessoas elas sofrem muito nas imobiliárias, né? Exigem muitas coisas, a comprovação é muito complexa Uhum, e tal. Então a tecnologia ela está vindo para modernizar isso, né? Por exemplo, você se hospeda em qualquer lugar do mundo com muita facilidade. Ali, com um cartão de crédito uhum, ou com o Pix, em alguns casos, você consegue se hospedar com muita facilidade. Já na locação, é aquela papelada, aquela uhum, burocracia e tal. Mas, por exemplo, tem uma startup aí, eu não vou fazer propaganda para ela, uhum, ela já vem dominando bem o mercado, né? Ela faz a locação, ela criou um fundo, né, que ela faz uma análise de crédito muito semelhante a que uhum, alguma locadora de veículos, na hora de fazer a locação de um carro, né, ela usa uhum, ali os pontos que a pessoa tem ali, se ela é uma boa pagadora, ela tem facilidade, ela vai lá na Localiza, aluga um uhum, carro ali com cartão e tal, ela tem o cadastrozinho dela lá dentro do aplicativo da operadora de veículos e ela aluga um carro com cartão e sai com o carro. Né? uhum. E eu, na minha interpretação, um carro é mais fácil desaparecer do que um imóvel, né? Uhum. Concorda É. comigo? Então o imóvel deveria ser menos Uhum. burocratizado. E essas operadoras, e essas empresas, essas startups aí do ramo tecnológico, elas têm mudado isso. Então, nessa empresa, você faz um cadastro simples lá, se o seu score tá positivo, você aluga em 2 horas, eu acho que você está com o contrato na mão, né? Uhum. Eles já deixam uma pré-vistoria e tudo, né? É o que tem acontecido aí também com as locações de temporada. Uhum. Você quer ir para uma praia, quer ir para um lugar, você entra no aplicativo, né, da sua preferência, um Airbnb da vida, Uhum. reserva lá o imóvel, tem lá a pessoa que vai te recepcionar igual, às vezes até melhor do que numa recepção de um hotel. Você recebe lá o imóvel, terminou, você entrega ali, finaliza. Então, assim, tá simplificando muito. E Uhum. isso tem impactado tanto no mercado imobiliário que muitas construtoras, por exemplo, a MRV, que é uma das maiores do Brasil, ela criou uma empresa paralela que chama Lugo, só de locação de imóvel. Ela constrói um prédio inteiro que ela poderia vender. Não, ela faz só locação. Era um pouco parecido Hum. ali com um hotel, mas você aluga lá, você é recém-casado, não tem filhos. Mas eu quero um apartamento com 2 quartos, que eu quero um escritório para trabalhar home office. Aí passa um tempo, a sua esposa engravida, você vai Hum. ter filho, você liga lá na Lugo, entra no aplicativo e fala: eu quero mudar a configuração do meu apartamento, que é mobiliado, Uhum. né? Eu quero tirar o escritório, eu quero que coloque um quarto com um berço e Uhum. tal, por aplicativo. Aí a construtora, a Lugo, né? Ela vai lá, tira a mobília do escritório, coloca. Nossa. Então hoje essa geração atual, ela não tem apego às coisas. Então Uhum. ela não se importa de andar de Uber, ela não se importa de mudar com frequência. Então ela quer ter uma vida mais prática. Então existem essas empresas, né, tipo Alugo, que está ali para oferecer o serviço Uhum. de moradia, assim como o serviço de telefonia, um serviço de internet, outro Uhum. serviço de assinatura de veículo, que está dominando o mercado também, né? Uhum. As pessoas nem carro estão querendo ter É. mais, né? Então, imóvel é a mesma coisa. Essa cultura também do imóvel próprio tem mudado um pouquinho para alguns investidores, para alguns empreendedores, que eles estão construindo esses empreendimentos para atender essa demanda atual dessas Uhum. novas gerações. É, eu até te pergunto isso antes da gente ir para a nossa pergunta final, porque assim, a gente tem no mercado imobiliário talvez um dos mercados onde você tem mais burocracia, eu tinha na época, né? Então, assim, era uma dificuldade muito grande para você, sei lá, comprar, vender ou querer começar um negócio. Então, às vezes alguém está ouvindo a gente, está vendo a gente aqui esse programa e pode pensar, cara, eu não me vejo construindo, eu não me vejo intermediando negócio, mas eu acredito que eu posso desenvolver uma tecnologia que vai fazer com que essa intermediação e todo esse processo ele fique mais ágil, porque existem oportunidades
Já que o mercado imobiliário é um negócio, todo mundo vai de alguma forma estar envolvido. Por quê? Porque todo mundo precisa morar em algum lugar, Sim. seja comprando ou seja alugando. Então, eu acho que é legal a gente falar sobre isso, porque existem oportunidades que elas estão nas entrelinhas ali. Às vezes não é algo muito óbvio, como você é um corretor ou você é um construtor, e aí existem oportunidades que quem conseguir enxergar, como essa empresa que você falou, que eu achei fantástica, eu não conhecia. Muita gente que pode estar aqui ouvindo a gente pode talvez ter uma ideia, ter um insight e conseguir realmente construir um negócio bacana, né? Com certeza. Essas empresas que estão fazendo isso, elas se atentaram a essa mudança de mercado e estão investindo com muita força. Tem uma outra que eu não me lembro o nome aqui agora, mas ela não constrói os empreendimentos, mas ela pega um prédio inteiro em algum local, ela monta os estúdios por conta dela e fazem esse mesmo tipo de locação, né? Uhum, Então, essas pessoas, elas têm uma facilidade muito grande de gestão e com isso ela consegue levar para o consumidor final essa facilidade também, né? Então, uhum, essa simplicidade na hora de uma efetuação de um contrato de locação, por exemplo, né? Em questão da compra e venda do mercado tradicional, os cartórios simplificaram bastante também, né? Hoje uhum, você tira todas as certidões em meio período, né? Você entra na internet, com exceção de quando tem alguma restrição na certidão, uhum, você tira todas online. Então você não precisa nem sair de casa. Antes precisava ir num cartório, tirar uma certidão, ir no cartório de distribuição tirar outra. uhum, Era muito burocrático. Hoje não, hoje é muito simplificado. uhum, Então, a digitalização da documentação imobiliária nos órgãos competentes facilitaram demais a transação. Então, é fácil de você pegar uma documentação do imóvel, checar uma pendência, fazer a transferência, lavrar a escritura, fazer o registro. Então, é bem simples. Mas, com o avanço tecnológico, eu acho que até essa facilidade que eu estou comentando agora, ela já está ficando ultrapassada, porque está vindo blockchain. uhum, Eu acredito que num futuro muito próximo aí, os registros serão feitos no digital, assim como a moeda uhum, digital tem tomado conta do mercado aí também, né? uhum, Então, o mercado imobiliário, ele tende aí para uma facilidade muito grande de você ter aqui no celular, na palma da mão, o imóvel, a uhum, disponibilidade, tudo que você precisa, né? E sempre tem ideias inovadoras, né? Eu, por exemplo, assim, eu fico pensando, tem hora que a gente fica muito limitado ao cenário que está à nossa volta, né? Então, se você desenvolver um dispositivo que seja tipo um Uber do mercado uhum, imobiliário, que você cria ali um banco, você se cadastra num aplicativo como esse, e esse aplicativo ele vira uma base de dados que qualquer outra pessoa que vai disponibilizar um imóvel para locação já puxa as informações necessárias para um contrato de locação nesse aplicativo e tem a emissão do contrato de forma online e simples, sem uhum, precisar de muita burocracia física aí, de colher assinatura, reconhecer em cartório. Hoje você tem facilidade de fazer tudo no virtual. uhum. Então, né, sempre bem-vindo essas ideias novas aí para facilitar o nosso dia a dia. Bacana. E aí a última pergunta que eu quero te fazer, que a gente faz aqui para os nossos convidados, tem um livro bem antigo chamado Ah, Se Eu Soubesse, onde o autor ele escreve ao longo do livro inteiro aprendizados que se ele soubesse lá atrás, ia fazer com que ele tivesse conseguido ter os resultados que ele teve de maneira mais rápida. E eu te pergunto qual que é, ou quais que são o seu Ah, Se Eu Soubesse, quais que são esses aprendizados que se você tivesse no começo da sua caminhada, você conseguiria chegar mais rápido nos lugares que você chegou. Eu teria simplesmente cortado a vaidade. Eu acho que eu teria mantido um padrão mais básico de vida no início, porque você reduziria despesas, gastos desnecessários, e eu acho que dessa forma, eu estou falando isso até pela. Assim como a gente está conversando aqui, eu me informo muito com os meus clientes, né? Uhum, E normalmente o meu ciclo de amigos do mercado imobiliário são de 20, 30 anos mais uhum, velhos do que eu. Então, e muitos começaram do zero também. E o segredo que eles tiveram para o sucesso que eles têm hoje,
Eu digo assim, e essas pessoas que eu estou citando, eu digo aqui, são bilionários, vamos falar assim. Eles começaram do zero, mas eles sempre tiveram ali um padrão de vida simples no início, né, e foram devagarinho, não fazendo financiamento, sempre com recurso próprio. Um exemplo típico de uns 3 muito forte daqui de Brasília que eu conheço ele juntou o primeiro dinheirinho para comprar o primeiro terreno. Com muito sacrifício, ele fez a primeira casa. Aí ele vendeu, já comprou 2 terrenos e o dinheiro de meia casa. Aí, com esforço, aí foi multiplicando, multiplicando, sem passivos. Porque de uma forma mais rápida, ele conseguiu que o dinheiro retornasse. E aí sim, a partir do momento que você atinge um nível, aí você pode elevar o seu padrão de vida, mas como fruto dos recebíveis do patrimônio que foi edificado. Né? Não usar o dinheiro que você vai usar para potencializar o seu negócio, para comprar um carro de luxo, para comprar uma casa maravilhosa. Então você tem que se segurar no início, né? Cortar a vaidade e focar no seu objetivo, que é investir no seu negócio. Aí a hora que o seu negócio estiver grande, você vai para a sombra dele e aí você vai viver como merece, né? Porque uma coisa que a gente procura viver é viver o reino de Deus aqui na Terra, né? A AEV prega muito isso e eu tô junto aqui até por esse propósito. Eu sempre acreditei no do reino de Deus, então a gente tem que viver o melhor dessa terra, né? Agora, tem um momento do deserto, um momento da jornada, né, inicial, que são os desafios. Mas depois que você supera esse período do deserto, você chega na Terra Prometida e tem que viver o melhor que Deus tem pra gente, né? E aí é sempre prosperando. Eu tenho um amigo que eu me aconselho muito com ele é muito próspero, e ele sempre fala para mim, ele falou, Denis, você tem que viver do que você tem. Não compra nada financiado. Por quê, Denis? A gente sabe que na Bíblia fala, quem tem é acrescentado, quem não tem, até o que tem é retirado. Só que ele usa essa filosofia de uma forma mais genérica. Ele fala o seguinte, Denis, tem uma química fina. Quando você não deve, quando você está tranquilo, tudo flui. Se você tem um pão na mesa, a maioria das pessoas que estão com problema, o pão vai cair com a manteiga virada para baixo. Você, quando está com a mente boa, quando você está tranquilo, você não tem preocupação, o seu pão nem vai cair da mesa, Denis. Isso me marcou. Foi um dos motivos na época, próximo a 2015 também, que me fez dar um passo para trás, vender os carros de luxo, andar nos carrinhos mais simples, para poder seguir em frente. Aí lá na frente você vai colher o fruto, aí você vai gozar daquilo que Deus te deu, mas na jornada inicial você tem que se conter. Então eu acho que cortar a vaidade é um dos pontos positivos para você prosperar. Ganhar dinheiro é muito importante, é a metade. Mas você saber administrar o seu dinheiro é tão importante ou é mais importante do que simplesmente ganhar. Então, fantástico. Acho que esse aprendizado aí valeu para mim. Acho que a Amanda está aqui também sorridente, porque realmente acho que quando você está sob muita pressão, aí é conta para pagar, é não sei o que, cara, a chance de você tomar uma decisão ruim é muito grande. Mas com a cabeça tranquila, com as coisas fluindo, acho que é isso. Você entra num fluxo ali onde você tem mais calma para pensar, você vai orar e você vai ter uma conexão melhor com Deus, porque você não está com as suas emoções à flor da pele, e para tomar as decisões fica realmente mais fácil, né? Estamos chegando ao final do nosso episódio, Denis, é um prazer. Muito obrigado por ter vindo aqui, realmente o papo foi edificante, a gente falou sobre muitas coisas, e assim, eu falo por mim, eu saí daqui com muitos aprendizados para a minha vida. Eu fiquei lisonjeado com o convite, para mim foi um grande privilégio, achei maravilhoso aqui a nossa conversa. E eu tenho esse jeitinho meio híbrido, né? Tem hora que eu sou da cidade, tem hora que eu sou meio da roça, né? Porque eu fui criado na fazenda, então essas raízes aí, elas afloram aí, e na conversa ela acaba sobressaindo. Mas é um prazer estar aqui com vocês, estou à disposição quando quiserem conversar mais, e é isso aí, espero ter colaborado aí com vocês aí com alguma coisa. Dá para fazer um episódio 2, porque com tanto de coisa que tinha para falar ainda aqui, mas assim, muito obrigado, e quero também falar com o pessoal que está
né, que está lá na casa deles, no caso, né, para que você se inscreva no canal, deixe o seu gostei aí e comente o que você achou do episódio. Espero que vocês tenham gostado aí. Até o nosso próximo episódio. Um grande abraço. Tchau, tchau. Grande abraço.